Na hora de comprar seu medicamento, você precisa de referência no bom atendimento e profissionais que entendam a sua necessidade. Droga Mais em Santo Antônio da Platina é a sua farmácia. Atendimento para quando você precisar, diariamente até às 22 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. Preços baixos e qualidade garantida é com a Droga Mais, na rua 24 de maio, número 530, esquina com a Rui Barbosa, no centro de Santo Antônio da Platina. Faça seu pedido pelo telefone 43 3534 1213. Droga Mais, a sua farmácia. Atenção Santo Antônio da Platina e região. Na hora de fazer ou renovar o seu enxoval, vá ao lugar certo que já é tradição. Aquarela Enxovais é loja especializada em artigos para cama, mesa, banho, tapetes, cortinas e enxoval para os bebês. Em Aquarela Enxovais, você encontra grandes marcas, a maior variedade e o melhor atendimento. Já é tradição. Aquarela Enxovais, a loja que veste sua casa há 24 anos. Rua Marechal Deodoro, número 1110, Centro. Entre em contato pelo telefone 43 3534 3599. A tendência da estação está em Gisele Presentes. Faça uma visita e se surpreenda com a qualidade das roupas mais procuradas. E ainda receba o atendimento que é pra lá de especial. Em Gisele Presentes, você encontra ainda as calças de fabricação própria, Ripoll Jeans, feitas especialmente para você. Preços especiais, desconto à vista, bom atendimento e produtos de altíssima qualidade, você encontra na Gisele Presentes, que fica na Rua Marechal Deodoro, número 1047, no centro de Santo Antônio da Platina. Ligue agora mesmo para o telefone 43 3534 3366. Apoio Tecnologia tem tradição em atender famílias e empresas que precisam de alarme monitorado, alarme de incêndio, câmeras de segurança, automação de portões e cercas elétricas. Sede própria com monitoramento 24 horas por dia para garantir a integridade de seu patrimônio e das pessoas que você mais gosta. Apoio Tecnologia também possui o serviço de geração de energia solar com painéis fotovoltaicos, mais economia em sua conta de luz. Apoio Tecnologia está na Rua Joaquim Ribeiro Mendes, número 337, no centro de Santo Antônio da Platina, e atende pelo telefone 43 3534 6667 ou 43 99979 5476. CG Seguros. Se você sofreu algum tipo de acidente automobilístico nos últimos 3 anos, você pode ter até R$ 13.500 para receber. Isso mesmo, recupere o dinheiro do DPVAT com a CG Assessoria de Seguros em Santo Antônio da Platina. Se você teve despesas médicas, fraturas ou algum tipo de sequelas pós-acidente, entre em contato. A CG Assessoria de Seguros irá te ajudar. Ligue ainda hoje para o telefone 43 99913 5414 e fale com Cleiton Luque, ou vá até a Rua Joaquim Ribeiro Mendes, 337, Sala 1, a 50 metros do Hospital Nossa Senhora da Saúde. Na hora de Hey, I think she knows it, but I'ma show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Olá, internautas da NPTV, o nosso muito boa noite. Agora são 8 horas e 31 minutos e nós estamos ao vivo aqui nos estúdios em Santo Antônio da Platina com o programa Revista Norte Pioneiro. Sejam todos muito bem-vindos. Este mais um programa, mais uma edição especial do nosso programa ao vivo para você que está assistindo. Então você pode interagir conosco nessa noite e essa noite a gente tem um assunto mais do que especial. Imposto de Renda 2019. Você vai conferir aqui dicas para quem vai declarar pela primeira vez ou para quem já realiza a sua declaração de imposto de renda. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios os especialistas na área de ciências contábeis, professor Ricardo Matavello, que também é especialista em controladoria e auditoria, em direito tributário, é professor universitário e atua na área há mais de 22 anos. É também sócio-diretor da empresa Adria Interlang Consultoria Empresarial. Ricardo, seja bem-vindo. Boa noite,
Tudo bem? Tudo jóia? Boa noite, internautas. Estou recebendo aqui também o nosso convidado Carlos Dropa, também da área de Ciências Contábeis, especialista na área trabalhista e previdenciária, e já atua nessa área há mais de 25 anos, também lá do Adria Interlan Consultoria. Carlos, seja bem-vindo também, viu? Boa noite, internautas do NPTV, e a todos aí que têm dúvidas sobre imposto de renda, vamos esclarecer. É isso aí, a gente está ao vivo, como eu comentei, então se você quer participar, se você tem a sua dúvida, né, será que eu preciso declarar o imposto de renda? O que é isso, né? Será que o leão vai chegar? Então você já pode deixar aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, a sua questão, para que a gente, ao final, né, no último bloco, a gente possa responder, ou à medida que a gente vai tocando aqui nos assuntos, a gente também possa responder e tirar todas as suas dúvidas. O nosso objetivo aqui hoje não é falar tecnicamente do imposto de renda, né, um assunto bastante complexo, e também é importante reforçar que a gente não vai fazer nenhum atendimento individualizado, porque cada caso é um caso, né, vocês precisam estar cientes de que, se tem dúvida a respeito do imposto de renda, tem que procurar um contador da sua confiança, né, uma pessoa especializada nessa área. O nosso intuito hoje com o programa Revista Norte Pioneiro, com esses dois convidados, é dar dicas para você que vai fazer a sua declaração. Se tem dúvida se precisa ou não fazer a declaração, esse é o bate-papo de hoje, esse é o nosso tema da Revista Norte Pioneiro. O programa Revista Norte Pioneiro vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 8h30 da noite, entrevistando personalidades, pessoas da nossa região, que realmente estão fazendo a diferença. E hoje, uma satisfação para nós receber vocês dois aqui, tá certo? Para a gente tratar desse assunto extremamente importante, que é o Imposto de Renda 2019. Importantíssimo destacar, e eu gostaria de começar destacando que a Receita Federal espera, né, receber mais de 30,5 milhões de declarações até o dia 30 de abril deste ano, né? Então, até o dia 30 de abril agora, quer dizer, a gente está praticamente a 15 dias dessa entrega, 14 dias do prazo final da entrega, e muita gente ainda não nem começou a juntar a documentação para realizar essa entrega. Então, a primeira questão aí para os nossos especialistas, né? Já é hora de começar, já estamos atrasados. Para quem ainda não começou, qual é a dica que vocês podem dar? Bom, antes de falar da obrigatoriedade, o que acontece? A Receita Federal hoje, ela já tem a informação de quem é obrigado. Certo. Né? Então, para você que acha que pode enganar a Receita com relação à entrega, pode esquecer. Existe uma declaração que as empresas, os empregadores devem entregar, já foi entregue em fevereiro, que é a DIRF. E nela ela informa todos os rendimentos, as retenções de todos os funcionários. Certo. Que esse é a Receita absorve para poder ter um instrumento de controle e poder fazer as amarrações, né, conciliar com a declaração de imposto de renda. Entendi. Os médicos também, os dentistas, as pessoas jurídicas entregam a DIMED, os cartórios entregam as declarações sobre a movimentação de bens. Então, o que acontece? A Receita já tem uma gama de declarações que as outras entidades estão obrigadas, que chegam no final, ela já sabe quem é obrigado. Entendi. E acontece muito, o pessoal às vezes aparece no escritório e fala assim, meu CPF foi cancelado, por quê? Porque não declarou e era obrigado. Né? Então a Receita ela pode cancelar o CPF, suspender o CPF, e aí você tem que declarar, e aí vai ter multa e tudo mais. Então, tem que ficar muito atento. Né? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, tal, e aí nós vamos esclarecer para o pessoal. Então, primeiro ponto, né, só para a gente poder reforçar, à medida que você é empregado em uma empresa ou que você utiliza um serviço médico com a emissão de nota fiscal, a Receita já tem todas essas informações no seu banco de dados. Exatamente. Automaticamente, se você vai precisar ou precisou em anos anteriores realizar a declaração, ela já tem essa informação. Esse é o primeiro ponto importante da gente destacar. O que acontece? A questão dos serviços médicos, a Receita usa a declaração dos médicos para onde você declara e usa as despesas, né? Eles vão trabalhar no sentido aqui. O mais importante mesmo, que aí a Receita já sabe, você é obrigatória, é a declaração de bens, que os cartórios, através das escrituras, dos registros dos bens, e a DIRF, que é a declaração que o empregador
informa para a Receita dos rendimentos dos seus funcionários. Então vamos partir do início. Né? A gente precisa mostrar para os nossos internautas quem é que tem que fazer a declaração de imposto de renda. Então, como o Ricardo disse, praticamente então a declaração já vai estar praticamente feita, porque todas essas obrigações através da DIRF, né? Inclusive até na DIRF vai também participação de lucros. Então, tudo o governo praticamente já vai ter ali, né? E então ele tendo essas informações através da DIRF, através desses órgãos que também envia informações para o governo, daí chegou a hora da gente fazer o ajuste final. Certo. Então, na verdade, a declaração de imposto de renda nada mais que o ajuste anual. É o ajuste de todas as informações colhidas, informadas, e você vai fazer o ajuste. E quem são, então, as pessoas que são obrigadas a entregar a declaração de imposto de renda? Bom, são as pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Né? Então vamos lá, repete o valor. Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Certo. Para a gente esclarecer, rendimento tributável. É o salário bruto. São salários, né, os rendimentos que você teve bruto, né, no ano de 2018, de janeiro de 2018 até dezembro de 2018. Se eu trabalho em uma empresa, eu preciso olhar no meu Olerite e fazer o somatório de todos os salários que eu recebi, ou eu posso solicitar para a empresa o informe de rendimentos. A empresa ela é obrigada a entregar até 28 de fevereiro a declaração de rendimentos. Certo. Né? Então todos os empregados ou até os sócios de empresa, eles têm essa declaração, esse rendimento, informe de rendimento. Então, se você é funcionário de uma empresa, né, com carteira registrada, né, para a gente traduzir, a tua empresa é obrigada a te fornecer esse informe, independentemente do valor, é isso? Exatamente. Se você, qualquer valor de salário, a empresa vai fazer a entrega do informe. Você não sendo obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, tem muitos contribuintes que eles entregam a declaração, porque é uma forma de ele ter um documento, um comprovante de um financiamento em uma instituição financeira. Né? Então é um documento assim que o pessoal mais utiliza a declaração de imposto de renda, porque lá tem tudo os teus bens e direitos, todos os rendimentos. E ali também é um comprovante para você, ali na frente, se a Receita te questionar a respeito de renda, você tem um informe que aquela empresa declarou, que foi o teu rendimento. Por isso que tem que tomar muito primeira cuidado, dica, né? Tomar muito cuidado. A mesma informação que foi feito lá na DIRF, essa informação tem que estar batendo agora com o informe de rendimentos. E com a declaração. Como o Carlos falou, né? A média dá um salário de R$ 2.379,98. Então, se você ganha um salário acima de R$ 2.379, automaticamente você vai precisar realizar a sua declaração. Você é obrigado a realizar a declaração de imposto de renda para traduzir. Não quer dizer, também muitas vezes o pessoal pensa em entregar a declaração e vai pagar imposto. Sim. Você é obrigado. Né? Vamos falar das formas. E muitas das formas de declaração você não é obrigado, você não vai ter imposto a pagar, mas você tem que entregar a informação para a Receita. Perfeito. Para quem não tem a renda tributável, acho que essa é uma dúvida que o pessoal aí vai ter, né? Eu sou trabalhador informal, não sou vinculado a nenhuma empresa. Eu preciso declarar imposto de renda? Como é que funciona? Bom, o seguinte. Outro fator importante que muitas pessoas não se atentam é o quê? Se você tiver propriedade de bens ou direitos, cujo valor total for superior a R$300 mil, você é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Então, mais uma dica, né? Mesmo que você não seja vinculado a uma empresa, não tenha renda, né, suficiente para a declaração, mas se você tem bens e direitos acima de R$300 mil, você também é obrigado a fazer a sua declaração. Também o não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a 40 mil em 2018, também é obrigado a declarar. Certo. Traduzindo esse caso para nós, tributados ou não tributados na fonte. Quer dizer, qualquer receita que você tenha tido... Daí o isento seria, por exemplo, lucros distribuídos, tributação exclusiva, participação dos lucros dos resultados, tem empresas, tem instituições que pagam participação dos lucros para os colaboradores, né? Certo. E aí, se essa soma for superior a 40 mil, por exemplo, a pessoa entrou com um pedido de aposentadoria
E aí ela recebeu no ano. Ele ela entrou um processo em 2017, um exemplo, e aí o processo correu, ela vai receber em 2018. 2018 acumulado deu 60 mil. Um rendimento isento, por algum motivo, né? Porque tem tributados isentos. Certo. Ela teve um processo, ela recebeu o rendimento isento. Uma indenização é superior a 40 mil, ela está obrigada, ela não vai pagar imposto, mas ela é obrigada a declarar. Obrigada a fazer a entrega da declaração. Pode complementar. Só complementando também a atividade rural, né? Então, se você teve uma receita bruta no valor superior a 142.798,50 em 2018, como atividade rural, também você tem que fazer a declaração de imposto de renda. Certo. Nesse caso da atividade rural, esse valor ele precisa estar emitido em nota rural. Nota de produtor. Nota de produtor rural. Exatamente, com comprovante, né? Que seria a nota rural. Entendi. Então, se você é produtor rural, possui notas emitidas acima desse valor que o Carlos comentou, também é um público que está aí obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda. Ou seja, a primeira pergunta está respondida, né? Todas essas pessoas... Principais, né? Esses são os principais. Tem alguns outros casos particulares, Isso, aí é aquele caso que a gente comentou no início do nosso programa, né? Que as dicas aqui são de uma forma generalizada, né? Caso a caso precisa ser estudado. Caso você ainda tenha dúvida se você precisa declarar ou não precisa, procure, né, ou então mande a pergunta aqui para nós, né, e a gente vai tentar responder, ou procure um especialista aí dessa área que seja da sua confiança para encaminhar a sua declaração, para fazer aí toda a sua informação com a Receita. Nós ainda temos bastante coisa para conversar, mas a gente precisa fazer um break comercial. Eu quero mandar um abraço aqui, a gente está com praticamente alguns internautas aqui nos assistindo, algumas pessoas já interagindo. Então, se você tem a dúvida, está assistindo a gente, quer perguntar para os nossos especialistas, deixa aqui embaixo o seu comentário, tá certo? Coloca aqui a sua questão, porque daqui a pouquinho, logo após o intervalo, nós estaremos de volta dando dicas para você realizar a sua declaração de imposto de renda 2019. Não perde o prazo e não perde a volta do programa já depois do intervalo. Hey, I think she knows it, but I'ma show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Cris Presentes, o shopping dos brinquedos. A melhor forma de presentear uma criança é com brinquedos. E brinquedos é com Cris Presentes. Uma infinidade de opções, desde uma lembrancinha até um presentão. Venha conferir. E mais, para a volta às aulas, Cris Presentes tem muitas opções em materiais escolares. E bolsas escolares também é com Cris Presentes. A melhor maneira de dar presentes é com Cris Presentes. Rua Rui Barbosa, centro de Santo Antônio da Platina. Acesse Facebook.com/Cris Presentes. Cris Presentes, o shopping dos brinquedos. Olá pessoal, você que está conectado à NPTV, é um convite especial para você toda quarta-feira a partir das 20h30, programa Na Boca do Povo com Tobias de Almeida e Matheus Faria. Conto com a audiência de vocês. Frutas, verduras e legumes de qualidade tem endereço certo. Sacolão da Economia em Santo Antônio da Platina. Lá você encontra uma grande variedade de hortifruti, sempre fresquinhos. No Sacolão da Economia você conta ainda com atendimento diferenciado, preço baixo de verdade e qualidade garantida. O Sacolão da Economia está na rua Benedito Lúcio Machado, número 577, no bairro Santa Efigênia. Faça o seu pedido agora mesmo pelos telefones 439-9608-0859 ou então 3534-4059. A Pneucan, além de oferecer pneus com os melhores preços, agora oferece a você serviços completos de suspensão, peças, troca de óleo, pneus, alinhamento e balanceamento, com parcelamento em até 6 vezes. Venha conferir nossos serviços. A Pneucan é tradição, sempre pensando em você. Estamos na rodovia BR-153, quilômetro 43, na Vila Claro. Fale agora mesmo com as vendedoras Karina e Thaís pelo telefone WhatsApp 43 3534 4589.
Se você busca um emprego de qualidade, precisa ter também um currículo que corresponda ao mercado de trabalho. Venha estudar no Senaic. Aqui você encontra diversas opções em cursos para que sua carreira profissional seja um sucesso. Saúde e beleza, tecnologia, administração e idiomas são algumas de nossas opções. Então não perca tempo. Venha para o Senaic. Há anos formando profissionais qualificados em Santo Antônio da Platina e em todo o Norte Pioneiro. E agora com a nova parceria de sucesso Senaic, une-se somar com cursos de graduação, pós-graduação e MBA. O Senaic está na Avenida Oliveira Mota, número 915, e atende pelo telefone 43-3534-5643, WhatsApp 43999002040. Saia na frente, seja Senaic. Entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, o melhor rodízio da região está na Churrascaria Borsato, anexo ao posto Acaron. Faça-nos uma visita. Almoço com rodízio todos os dias, das 10h30 às 15 horas. E no jantar, buffet livre das 18 às 23 horas. Estamos na BR-153, no quilômetro 30. Telefone 3534-6580 ou 43-99110-8696. Churrascaria Borsato, seu ponto de parada da 153. Hey, I think she knows it, but I'ma show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Olá, internautas da NPTV, sejam todos bem-vindos de volta. Este é o programa Revista Norte Pioneiro e nós estamos aqui hoje recebendo os nossos especialistas na área das ciências contábeis, né, sócios e diretores do escritório Adrian Interlan, consultoria empresarial, com experiência vasta aí nessa área, mais de 25 anos de atuação nessa área aqui na cidade de Santo Antônio da Platina. Ricardo Matavello e Carlos Doropa estão me ajudando hoje a desvendar alguns dos mistérios da declaração de imposto de renda. Né? É importante reforçar, a gente está ao vivo, são 8 horas, 50 minutos aqui nos estúdios da NPTV em Santo Antônio da Platina. Muito importante a gente reforçar o seguinte, o que a gente está dizendo aqui são linhas gerais, né? São informações de forma generalizada da declaração, do imposto de renda. Se você ainda tem alguma dúvida, pode mandar sua pergunta aqui para nós, através do chat. Nós temos várias pessoas assistindo ao vivo conosco. Mande aqui a sua dúvida, a sua pergunta, a gente vai tentar responder, tá certo? Ou se você ainda ficou com dúvida depois do programa, procure um profissional da sua confiança para realmente encaminhar a sua declaração com as informações que você precisa, né? Uma vez reforçado isso, no primeiro bloco a gente esclareceu exatamente quem é que tinha que fazer a declaração de imposto de renda, né? São vários casos e a gente comentou pelo menos a maioria deles lá nesse primeiro bloco. Agora é hora de falar efetivamente da declaração. Então, é de conhecimento de todo mundo, a Receita já lançou isso há um tempo, o programa já está disponível, né, para download, as pessoas já podem baixar. O programa tem até várias versões para você observar, para você consultar antes de efetivamente fazer a entrega, né? Tem até aplicativo para o celular. Né? Tem até aplicativo para o celular para ajudar a tirar a dúvida. Mas aí, indo para o encaminhamento da pergunta, né? Uma vez que eu sei que eu tenho que declarar o imposto de renda, eu tenho que fazer, primeira coisa, eu tenho que fazer uma escolha. Se eu vou para o caminho da declaração completa ou se eu vou para o caminho da declaração resumida. Eu gostaria que vocês esclarecessem para nós qual é a melhor opção, né, e por que a gente escolhe uma ou escolhe outra. A questão da declaração, onde você vai, você tem que, nós conversamos no início, tem seu atendimento pessoal para você ver as despesas, ver tudo o que influencia. Mas de regra geral, normalmente faz a declaração completa as pessoas que têm despesas dedutíveis. Né? Então essas despesas vai reduzir o imposto de renda, o imposto devido, e ela talvez vai pagar menos ou até restituir. Despesas dedutíveis, professor, me ajuda. Vamos lá, vamos tentar simplificar. Despesas dedutíveis não são todas as despesas que podem ser utilizadas como dedutíveis para o imposto de renda. Tá, né? Certo. As principais os gastos com instrução, né? Educacional. Que aí depois eu vou até citar alguns, detalhar algumas despesas. Despesas médicas,
né, hospitalares, com FAP, Fundo de Previdência Complementar. Certo. Algumas dessas despesas deduzem o imposto de renda. As pessoas que não têm essas despesas, o que vem a dúvida? A declaração do imposto de renda de ajuste não é assim, simplesmente eu pegar, eu ganhei menos despesas, casa, água, luz, telefone, aluguel, isso aí não serve, né, não é dedutível, porque a legislação não trata isso. Né? Aí nós vamos entrar numa questão filosófica ou científica se é justo, se não é justo, né? Mas a legislação ela não deixa você usar todas as despesas que você tem em casa. Então, você tem que fazer o cálculo através da documentação. A gente pega lá no escritório, nós olhamos a documentação do cliente, olhamos as despesas que ele possui, os gastos que ele tem, os dependentes, né? Filho, companheira de filhos estudando, né? Netos ou menor, tem a guarda, incapaz, então várias. Então isso são dedutíveis para imposto de renda. Entendi. Certo? O que acontece? Quando as pessoas não têm deduções, a gente opta pela simplificada. Às vezes você tem que fazer o cálculo para ver se compensa. Não é assim uma regra. Não tem despesa, vamos simplificar. Você tem que olhar os cálculos. A simplificada, o governo ele faz uma presunção. Então ele fala 20%, ele considera da tua receita, ele tira 20% como despesa. Certo? E aí ele desconta aqueles 20%, o que sobra é o rendimento, é a base para você pagar o imposto de renda. Só ela tem um limite. Por exemplo, quem tem uma receita, um rendimento acima de 83.771, fica limitado a 16 mil de redução. Então, você tem 100 mil, 20% daria 20 mil. Não, ela só vai excluir os 16. Entendi. Então, você tem que fazer o cálculo. Né? Então, a diferença, e na simplificada, o governo não vai olhar suas despesas. Né? Ela em tese, é uma declaração que não vai para malha fina com facilidade como a completa, ela vai ter menos risco de ir para malha fina, porque você declarou lá todos os rendimentos e presumiu 20% de despesa, o governo não vai se preocupar em olhar suas notas, em olhar as despesas, você tomou crédito, certo? Essa é a questão. Mas, sempre, como no início do programa, você tem que fazer cálculos, né? Simular as duas situações para ver. E para fazer cálculo, qual que é a dica que a gente pode deixar para eles? Eu acho que a primeira questão é saber, a gente conseguir separar essa documentação, porque não é simples assim, não é qualquer documento, né? Qual que é a dica que vocês podem deixar aí de documentação? Porque às vezes o cliente deve chegar, né, ou a maioria dos internautas que estão assistindo, a maior dúvida é quais documentos separar e o que levar para essa análise, né? Igual o Ricardo disse das duas formas, inclusive na própria declaração ele aparece qual é a vantagem em si. Por exemplo, você está lançando na simplificada, ele vai te dar o valor que você tem que pagar ou restituir. Né? Então ele já na própria declaração ele mostra, mas é interessante, como o Ricardo disse, analisar toda a documentação, que nem vou até citar um exemplo, dedução com educação. Certo. Muitos acham que falou educação, você pode deduzir tudo, e não é verdade. Por exemplo, cursos de idiomas ou gastos com material, por exemplo, não são despesas dedutíveis. Né? Muitos acham que um curso, né, um curso de idiomas você pode e não pode jogar na declaração. Entendi. O que você pode jogar na declaração seria como escola de ensino fundamental, médio e universidades. Né? Então, quando você vai fazer a declaração, você solicita junto à instituição, e a instituição te manda uma declaração do valor que você pagou de gastos com o ensino, né? Então, basicamente, né, só para a gente esclarecer essa questão dos documentos, eu preciso ter um informe de rendimentos da minha empresa. Primeira coisa. Né, da empresa que eu trabalho, da empresa que eu tenho vínculo, eu acho que esse é o principal. Depois eu dou uma olhada nas contas bancárias, também preciso tirar todos os informes de rendimentos, é isso? Sim. De todas as instituições financeiras que eu sou vinculado. Depois caderneta de poupança. Inclusive poupança, fundos de previdência, enfim. Posso tirar informe de rendimentos da instituição de ensino, então, qual eu tenho vínculo, ou eu, pessoa física, tenho vínculo, ou meus dependentes têm um vínculo. Esse programa do Paraná de Nota Paraná também, você recebe, são rendimentos isentos e tributação exclusiva, mas você também declara. Certo. E
preciso separar também a documentação relativa a bens. Sim. Certo? Sim. Então, entrando no assunto de bens, o que é que eu preciso declarar efetivamente de bens na minha declaração? A Receita ela fala que os bens de pequenos valores você não precisaria declarar. Certo. Mas uma orientação que eu faço para os clientes, se você tem os bens ali, é uma forma de você comprovar patrimônio, de você é um documento hábil, então você teria que declarar os imóveis, os bens imóveis, os veículos, né? Se você participa de alguma empresa, o capital social, a participação sobre o capital social de empresas, você participa, né? Os imóveis, o que acontece? Você tem que trazer a escritura, porque esse ano ainda, na declaração, vai passar sem informar os dados de registro, no registro de imóveis, os dados do IPTU, tal, ainda você vai conseguir entregar. A partir do próximo ano, a Receita, a previsão é que não consiga mais informar os bens se você não tiver as informações de cartório, de registro dos bens imóveis. Certo. Né? Dos veículos, precisa do Renavan, dos dados dos veículos. E financiamento também. Financiamento. Se você tem um financiamento, um exemplo, Minha Casa Minha Vida, financiamento de um automóvel, você também tem que informar, certo? Então, tem que pegar tudo que a documentação relacionada a esses financiamentos, que ele vai entrar também na parte de bens. Nós temos um internauta aqui questionando a respeito do... eu preciso declarar a compra do carro ou consórcio de carro. Como é que funciona? O que entra? A compra de um novo carro, aquisição de um novo bem, precisa constar. E o consórcio? Também, os dois entram. Também. Tem formas diferenciadas de informar a declaração. Aí você faz a informação do bem. Né? Mas os dois precisam aparecer. Isso quando eu tirar o informe de rendimentos da instituição, em tese essa informação já vai vir. Você vai na operadora do consórcio, vai te dar toda a informação, vai estar lá. Como o Carlos falou, igual do financiamento. Você vai lá, tem um financiamento, você tira as parcelas pagas, o extrato residual, o saldo, né, o valor que foi pago. Então, todas as informações você consegue nas instituições onde você tem o vínculo. Né? Outra questão aqui que está aparecendo é se eu posso comprovar, se eu posso declarar também pagamentos de plano de saúde. O pagamento de plano de saúde ele é dedutível. É considerado uma despesa médica? É uma despesa dedutível, exatamente. É despesa médica? É nessa categoria. Por isso que é interessante. Veja como que é importante essa informação. Se você, por exemplo, não vai lançar, mas a instituição, no caso, vou citar um exemplo aqui, Unimed, por exemplo, ela faz a declaração da DIRF, um exemplo. E você vai fazer a declaração porque ela já informou lá, entendeu? Certo. Então tem que tomar muito cuidado. Inclusive, até voltando à questão do financiamento do carro, uma coisa assim que muitos às vezes passa despercebido é quando você compra um automóvel, quando você vai vender o automóvel, certo? Então você tem que fazer a declaração no ano calendário, ou seja, se você vendeu o carro no ano de 2018, você tem que guardar a cópia do recibo para quem você vendeu. O valor que você vendeu também, o valor tem que ser o valor que está na declaração de imposto de renda, né? Você tem que considerar o valor que está lá. O valor que você vai preencher lá no recibo tem que estar condizente com o que você já declarou. Com o que está na declaração de imposto de renda. Certo. E muitos acham que, mas eu vendi no ano de 2019, eu vou declarar em 2018. Não, tem o ano correto. Então, se é em 2018 que você ou comprou ou vendeu o automóvel, é naquele ano que você vai declarar. Só para esclarecer essa questão de ano, né, é uma questão que confunde às vezes também. Né? Nós temos que entregar até agora, dia 30 de abril, a declaração de imposto de renda 2019. Mas o ano calendário é 2018. É referente ao ano anterior, exatamente. Então, tudo que eu estou informando lá tem referência até 31 de dezembro do período de 2018. 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018. Tem que considerar como regime de caixa. Por exemplo, se você tem uma renda, um salário em dezembro de 2017, se você recebeu, foi competência 2017, mas você recebeu o salário em 2018, vai considerar o salário que você recebeu em 2018. Certo. Mesma coisa acontece quando você recebe, estou citando um salário, por exemplo, de dezembro de 2018. Você vai receber em janeiro de 2019.
Então, sempre tomar esse cuidado na hora de fazer a declaração, de pegar os rendimentos. Né? Por isso que o importante é você pedir o informe de rendimentos. Isso. Porque, em tese, né, o escritório responsável pela contabilidade da empresa vai te entregar a informação correta. Não esquecer, por exemplo, muitos, às vezes, pegam os rendimentos das empresas na qual ele trabalha e ele prestou um serviço de autônomo para uma determinada empresa. Isso acontece muito, né? Hoje, várias pessoas fazem... Além da sua atividade normal, ele exerce uma outra atividade como autônomo e emite o RPA, que é o Recibo de Pagamento de Autônomo. E também a empresa na qual você prestou o serviço, ela fez a DIRF e entregou o RPA. Nesse caso, o RPA, ele tem a tributação. A empresa pagou o imposto daquele serviço que você prestou. Ou seja, se você esqueceu de... isso acontece muito com o motorista autônomo, porque ele presta um serviço, por exemplo, lá no Mato Grosso, um exemplo. E a empresa recolheu, a Receita tem essa informação. Tem essa informação e você não fez a declaração de imposto de renda. Ou seja, você vai cair na malha fina. Legal. Então, para fechar o vínculo, você precisa estar muito atento a tudo que aconteceu. Exatamente. Né? Acho que uma dica bem importante aqui, né, acho que vocês podem até me ajudar nesse sentido. Porque muitas vezes o que acontece é que nós já estamos em abril de 2019. Muita coisa já aconteceu de janeiro até aqui para a declaração que nós vamos fazer o ano que vem, não é verdade? Sim. Então, uma dica que é super valiosa é você, o Carlos já até falou sobre isso, é guardar essa documentação. Na medida do possível, anotar em algum local que você vai lembrar de todas essas movimentações e essas transações que você realizou, porque muitas vezes alguma coisa pode se perder. E na dúvida, consulta um contador, um profissional de sua confiança, por quê? Como nós estávamos conversando, né, e é notório, a gente vê nos jornais, notícias, sempre o quê? A inflação tem aí, então há um reajuste salarial. Então, esse é um alerta bem interessante. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa, lá, a última atualização da tabela foi 2017, competência 2016. Então, às vezes o salário era 1, a isenção era 1, o reajuste salarial entrou na base do imposto de renda e as pessoas nem... mas só está tendo um reajuste do salário, tal, eu não preciso declarar, tal. Mas às vezes você entra na tabela de declaração, porque o salário subiu e a tabela não teve reajuste. Então tem que ficar muito esperto. Mesmo que você nunca tenha declarado imposto de renda, né, até os anos anteriores, os últimos anos, pode ser que esse ano você precise declarar, mesmo sem ter nenhum reajuste real. Só o reajuste ali, de repente, de inflação, ou o reajuste sindical, mínimo, do salário. Só com o reajuste do seu salário, pode ser que você já esteja enquadrado aí nesse quesito para a entrega da declaração. O Carlos até pode falar uma questão. Tem muitas pessoas que às vezes não dá renda, mas com o 13º final do ano, ou às vezes o rendimento antecipado, às vezes com férias, ele acaba tendo uma retenção na fonte. Perfeito. E muitas vezes ele não é obrigado a declarar, só que se ele não declarar, aquele retido na fonte, ele perdeu. Tá certo. Esse vai ser o nosso assunto, então, logo depois dos comerciais. Carlos vai se preparando e você que precisa declarar o imposto de renda ou que nem sabia que precisa declarar, não saia daí, né? Fique aí com a gente até o final. Nós vamos rapidinho para o intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos ao vivaço aqui nos estúdios da NPTV com o assunto Imposto de Renda 2019. Até já! I think she knows it, but I'ma show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. A WR Gesso Decoração atua no mercado há mais de 8 anos, com equipe própria e capacitada, instalando forro de gesso, PVC, drywall, piso laminado, revestimentos 3D, entre outros produtos em residência e comércios em geral. A WR Gesso está na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 288, no centro de Santo Antônio da Platina, e atende pelo telefone 43 3534 9578. Opa, desculpe interromper a sua programação aí, tenho certeza que você está gostando. Eu, Tanilo de Araújo, convido você para assistir o programa Tribuna NPTV de segunda a sexta-feira em 2 horários, às 11h30 da manhã e também às 19 horas, beleza? As principais notícias de Santo Antônio da Platina e região aqui com uma abordagem diferente e com a sua participação. Conto com você. Grande abraço.
O verdadeiro sabor da comida caseira está no Restaurante Donatella. Na hora do seu almoço, venha até o Donatella ou então faça o seu pedido. O Restaurante Donatella já recebeu os melhores prêmios e você pode fazer parte disso. Estamos na Rua Marechal Floriano Peixoto, número 304, no centro de Santo Antônio da Platina. Faça o seu pedido agora mesmo pelo telefone 43 3534 0040 ou então 43 99618 2160. Se você procura diversão, chegou ao lugar certo. Boliche Fest em Santo Antônio da Platina, Paraná. Um local criado para agradar você e sua família, oferecendo um cardápio variado, contendo tudo de melhor com preço justo. Aqui você encontra ainda uma grande variedade em cervejas e chopes das melhores marcas. Reserve seu horário hoje mesmo na maior pista de boliche do Norte Pioneiro e passe momentos agradáveis ao lado de quem você mais gosta. O Boliche Fest está na Avenida Frei Guilherme Maria, número 1033, ao lado da rodoviária. Entre em contato pelo fone 43 99676 8309. Um empreendimento Irmãos Curió. Aguardamos a sua visita. Opa, você que está aí acompanhando esse programa da NPTV, lembrando, hein, toda sexta-feira às 20h30 eu conto com a sua audiência no programa Cidade em Foco. Tamo junto. A Casa Bela Decor tem a missão de deixar seu ambiente mais lindo. Anos de trabalho oferecendo alto padrão de qualidade em cortinas e persianas sob medida, além de itens decorativos para a sua casa ou empresa. Casa Bela Decor, tudo em decoração. Se você busca qualidade na prestação de serviços e atendimento com qualidade, você deve solicitar os serviços do Mototáxi Pontual em Santo Antônio da Platina, Paraná. Profissionais altamente capacitados para oferecer a melhor experiência na hora de levar a sua encomenda ou até mesmo você até o seu destino. O Mototáxi Pontual segue as normas exigidas por lei, mantendo 100% identificados seus motociclistas para as atividades profissionais. Solicite hoje mesmo a corrida pelo telefone 43 3534 6613 ou então pelo celular 43 99925 2580. Hey, I think she knows it, but I'ma show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Olá, sejam todos bem-vindos de volta. Nós estamos voltando aqui ao vivo nos estúdios da NPTV em Santo Antônio da Platina. Agora são exatamente 8 horas e... Cadê o celular? Travou, rapaz. Só para mentir que eu tô ao vivo. Não, eu tô ao vivo mesmo. 9 horas e 10 minutos aqui nos estúdios da NPTV. Hoje eu estou recebendo 2 convidados super especiais e o nosso assunto é imposto de renda. Estou aqui com o Ricardo Matavello e Carlos Dropa. Estão me ajudando a desvendar alguns dos mistérios relacionados a esse assunto que para muita gente é dúvida mesmo, né? E é importante reforçar, assim como a gente fez nos outros blocos, que todas as informações que a gente está dando aqui são relacionadas às regras de forma geral do imposto de renda, né? Se você tem dúvida ou se você tem alguma coisa em específico, vale você procurar o profissional da sua confiança para realmente tirar as dúvidas e fazer ali o atendimento de forma orientada, correta, com a documentação. Mas se você tem a dúvida e quer participar conosco, você pode deixar aqui na nossa live, aqui embaixo, nós estamos acompanhando aqui, inclusive mandar um abraço aqui para Johnny Kaidfer, está assistindo conosco, a Silvana Souza, a Jandira Daniel, então tá todo mundo ligadinho aqui no nosso programa Revista Norte Pioneiro. Um forte beijo, um abraço para vocês que estão aí ligadinhos conosco. Se você está assistindo esse programa já no reprise, né, ou depois do ao vivo, também não tem problema. Se quiser deixar aqui o seu comentário, a gente depois direciona aqui para os nossos especialistas e responde para você através do comentário mesmo, tá certo? Carlos, a gente saiu do último bloco então falando sobre a questão do imposto retido na fonte e uma possibilidade ali de isenção ou de pagamento. Explica um pouco melhor para nós essa questão aí do que é esse imposto quando ele está retido na fonte. Então, o que é esse imposto retido na fonte? É quando você tem um salário, um rendimento que ultrapassa a tabela, né, o valor da tabela hoje,
que é 2.000 700 e pouco. É isso? É 1.900 e pouco. Ah, 1.900 e pouco. Para retenção. Para retenção. Entendi. Então, se você teve essa retenção, se você ultrapassou, um exemplo, 1.900 e pouco. Se o seu salário é maior que isso, automaticamente maior, você vai ter, então, já tem algo retido vai lá. ter algo retido, certo? Mas o cálculo tem que sempre observar o seguinte. Nesse cálculo você deduz também os dependentes. Certo. Você deduz o teu INSS para ter a retenção. Então, um exemplo, eu ganhei R$ 2.100, R$ 2.200. Não é sempre que vai dar a retenção. Então, você abate, então, os dependentes e abate o INSS. Certo. Aí vai dar uma base líquida onde você vai aplicar, né, jogar na tabela e verificar qual é o valor que vai ser retido. Então, só para esclarecer, não é todo mundo que tem o imposto retido que precisa fazer a declaração e também não é todo mundo que tem o imposto retido que vai ter rendimentos disso lá no final, é isso? Isso mesmo. Tá. Você tem que, então, atingir aqueles 28 mil, né? Se você ultrapassar esses 28, você é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Mas eu tive a retenção na minha folha. Se não ultrapassar esses 28 mil, você não é obrigado a fazer a declaração. Porém, para você restituir esse valor, você tem que fazer a declaração. Certo. Então, tá aí, na verdade, é uma dica importante, hein? Você não é obrigado a declarar se você teve um rendimento menor do que 28 mil, mas se você tem dinheiro retido na fonte, você pode declarar e aí ter a restituição. Muitos acham que é obrigatório você fazer a declaração se você teve a retenção. Certo. E muitas vezes não, em virtude do valor. Entendi. O problema é só você perder o dinheiro, né? O retido tá lá, né? Tá. O leão já levou essa parte, não é isso? A expressão mais comum é essa. Né? E o legal é que o governo se você teve um valor lá e a restituir, ele vai depositar na sua conta esse valor. Então já fica tranquilo que vai ser depositado. Legal, bacana. Então, esse assunto da questão do retido, acho que a gente fechou. Matavello vai falar um pouquinho para nós agora sobre bens, né? Sobre as despesas, sobre ganho de capital. A questão das despesas, desculpa, sobre o que a gente pode declarar e que vai gerar, né, para nós essa restituição, a famosa restituição. Porque no primeiro bloco nós falamos de quem tem que entregar, né? Comentamos sobre as regras. No segundo a gente falou um pouquinho sobre quais documentos, quais os bens, e agora sim, entrando um pouquinho no assunto da restituição. O que é que eu tenho que lançar lá na minha declaração? O que é que eu posso efetivamente lançar lá? O que é mais comum eu lançar lá para que eu possa ter a restituição, que é o grande objetivo, né? Que a gente possa ter essa receita aí no final. O principal na declaração completa, né? É simplificado, você faz o ajuste, não há necessário, você tem a presunção. Certo. Mas o pessoal mais utiliza são as despesas médicas, né? E as despesas médicas, ela não tem limite. Uau. Então, ela não tem limite. Você teve ele gasto no ano, você teve alguma... por exemplo, as mulheres, principalmente gestantes, elas têm o parto, despesas nos hospitais, tudo, ela despesa é dedutível para fins do imposto de renda, né? Inclusive, né, onde a gente fala em despesas médicas, a gente fala de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, né, e hospitais, bem como exames laboratoriais e serviços radiológicos. Só lembrando que, é claro, todos esses atendimentos e esses serviços precisam ser realizados com a emissão de nota fiscal. Ou recibo, quando é médico, quando é pessoa física, trabalha com um profissional liberal, pessoa física. E no caso do recibo, esse médico ou esse profissional que lhe atendeu precisa fazer a informação para a Receita. Exatamente. Não adianta nada eu ter o recibo, mas o médico também não informar a Receita, porque aí, quando a informação chegar, ela não vai bater. Fechar. Não vai fechar. Posso cair na malha fina por isso, inclusive. Pode. Hoje, o que o pessoal mais às vezes acontece de cair em malha fina é justamente isso, que não bate as informações. Né? Então é muito importante também não emitir, um exemplo, vamos fazer a declaração agora em abril de 2019. Eu tive uma despesa médica lá em janeiro de 2018, só que eu não peguei documento nenhum. Então não tem como você retroagir, né? Que você tem que emitir nota, né? Sim. Então tem que tomar muito cuidado nessa questão. Pegar realmente os recibos na data que você realmente efetuou a consulta, né? Legal. E aí você pode usar também para planos de saúde, seguro-saúde também você usa, né?
A isenção de aparelhos ortopédicos, próteses dentárias, né? Você pode usar pernas, braços mecânicos, cadeira de rodas, andadores, né? Tudo isso, palmilhas, tudo isso você utiliza, gasta com marca-passos, com toda essa despesa, você pode usar na sua declaração de imposto de renda. Para você e para dependente, é isso? Para você e dependente. Tá. No caso do dependente, vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Quem é que pode ser o meu dependente? Qual que é a regra aí para eu lançar um dependente? Dependente, você pode ser filhos, né? Os dependentes, ele tem a seguinte, o cônjuge, certo. Principalmente, né? O cônjuge, né? Ou viva mais de 5 anos, né? Isso é importante, cara. Tem a convivência há mais de 5 anos, ele já é considerado. Exatamente. Cônjuge. Vamos dizer, se você é na malha fina, você tem que comprovar. Né? Você certo. tem que provar. Filho, né? Ou enteado até 21 anos. Filhos até 21 anos. Aí, se tiver o chance superior ou segundo grau, até 24 anos. Aí estende-se. E no caso do filho que já trabalha e já tem uma renda, ele pode ser meu dependente? Pode ser, só a renda dele soma-se na sua na declaração do imposto de renda. Tá certo. Então, atenção para essa informação. Se você tem um filho, e não importa a idade que ele tenha, esteja trabalhando e tenha um rendimento, se o rendimento dele não chega no valor do imposto de renda, né, para ele declarar, fazer a própria declaração, você pode manter o filho como seu dependente na tua declaração, mas você tem que informar o rendimento dele. Exatamente, ele vai somar na sua renda. Então, por exemplo, você teve uma renda X, você vai pagar tanto de imposto. Você vai lançar ele como dependente? Ele vale uma despesa de 2.275 para você. É o que a Receita considera. Um caso prático também é a despesa que eu tive com ele. No caso, se ele estuda, a despesa até 24 educacional, anos, tudo normal. Eu posso lançar. Muitas vezes não compensa, um exemplo, eu tenho a esposa e ela declarar conjunto. Então, às vezes não compensa você fazer a declaração porque vai se tornar um rendimento dela junto com a sua, então talvez você vai pagar um pouco mais de imposto em virtude de somar as rendas. Entendi. Então, muitas vezes é bom separar, cada um ter a sua declaração, né? É lógico, muitos fazem a declaração junto, porque daí, que nem como o Ricardo disse, você precisa analisar qual é a melhor opção para o seu cliente. Então, através, jogando na declaração, fazendo as simulações, você verifica qual que é a melhor situação. Mas, muitas vezes, não compensa. Perfeito. Essa questão do dependente, como você falou, você está falando da média, mas entrando na instrução, porque é um vinculado com a outra, a despesa da instrução ela tem um limite. Então, por exemplo, se você paga lá, por exemplo, na escola para o seu filho R$500 por mês, você tem um gasto de 6 mil por ano. Você só pode deduzir sobre 3.561,50. Então, a despesa da instrução ela tem limite. Então, às vezes, se você olhar o dependente, ele gastou bastante, mas você só tem 3.500 mais os 2 mil dele. Então você tem que fazer a conta, análise, porque às vezes a renda dele vai te dar um imposto maior da dedução que você teve. Então você tem que. É raro, é difícil. Mas você tem que fazer as contas. Né? Por isso que você, quando vai lançar o dependente. Esse valor de limite para educação, ele é global ou ele é por dependente, que você comentou? Ele é global. Global. Então, se eu estudo, o filho estuda, esse é o valor teto aí que eu posso lançar, que vai ser utilizado, é isso? Exatamente. Em tese. Entendi. O que acontece é essa questão de instrução, você tem bastante cuidado, porque muitas coisas, por exemplo, não entram, né? E quando você for escolher lançar o dependente, você tem que tomar cuidado também, porque o dependente não pode ser lançado em 2 declarações. O marido e a esposa vão lançar o mesmo filho, tem que escolher um. Tem que escolher. Cada um pode lançar um, mas é preciso fazer essa divisão. Acontece muito, principalmente quem, né, um exemplo, paga uma pensão alimentícia, que não, né, são um casal separado, quem que vai lançar o dependente, certo? Então tem que chegar em comum acordo, porque eu não posso jogar na minha declaração e o outro também jogar. Então tem que tomar muito cuidado nessa questão, se alinhar para não ter problema depois com a malha fina. Entendi. E aí, falando em malha fina, então vamos dizer lá que eu procurei um profissional que eu confio, eu levei toda a documentação que a gente já falou aqui para ele, e mesmo assim ele entregou a declaração e eu caí na malha fina. O que é que eu tenho que fazer? Qual que é a dica que vocês dão aí? Aí você tem que olhar a documentação realmente. Automaticamente eu recebo uma cartinha informando isso. Exato, vai receber. Aí você tem que olhar o que gerou essa divergência. Pode ser uma série de coisas. Pode ser uma série de coisas. O que acontece? Se você está correto, você está
tudo certo, você pode antecipar a malha fina. Você recebe uma notificação e dizendo que você está na malha fina, sua declaração não foi processada. Certo. Aí você pode aguardar a notificação da Receita, intimando a entregar a documentação, ou você pode antecipar isso e apresentar o seu recurso, a sua defesa. Você já pode apresentar uma nova declaração. É o caso que eu disse para você de uma renda que não foi declarada, né? Entendi. Pode antecipar. Você teve um caso prático de um cliente que ele recebeu uma indenização de aposentadoria, ele aposentou por invalidez, e essa renda era isenta porque ele tinha uma doença grave. Certo. Né? Uma doença de risco. Não, ele é grave, mas é uma doença que dava o direito à isenção. E a fonte pagadora, que foi o INSS através do Banco do Brasil, declarou que era tributado. Olha aí. E aí a Receita veio cobrando. Aí eu tive que fazer a defesa, apresentar os laudos do médico, tudo certinho, provando que a fonte pagadora tinha informado errado, né? Que era isento, ele tinha até uma declaração, tudo do INSS, onde pagou e não teve retenção, tudo mais. Processou e tranquilo. Se você está errado, realmente eu esqueci essa renda, tal, você pode retificar. Você retificando, você paga o imposto de renda complemento, com multa, juro, correção normal, ou você diminui o teu restituir, né? Você ajusta a declaração, entregou, a Receita vai validar a retificação. Você não é autuado, você só será autuado se você Depois do fechamento. Não, se você não der importância. Você entendi. Não resolvi, a Receita notificou, deixei pra lá, deixa lá, ela pediu documento, você não apresentou, aí você deixou a revelia, né? Então se você tem que realmente receber a notificação, se você declarou e não sabe como resolver, procure um profissional também para poder te auxiliar, ou procure um profissional que fez a declaração para você para ajustar e corrigir e antecipa. Você resolve o problema e você não tem perigo de ser autuado, problemas fiscais, multa por causa disso. A única coisa que você vai ter, às vezes, pagar é o imposto com correção, né? Mas é só... Importante reforçar essa questão, né, Ricardo e Carlos, porque muitas vezes você pode entregar para o seu contador toda a documentação referente ao teu imposto de renda e pode acontecer um erro de preenchimento ou então uma situação do próprio profissional. E aí é importante que você tenha o comprovante daquilo que você entregou, de realmente como as coisas foram informadas, para você cobrar desse profissional depois, não é? Exato. Por isso que a documentação, quando você separa a documentação, quando é benefícios fiscais, você tem isenção, suspensão alguma, é legal você ter um documento hábil. Um documento te prove aquilo que você está declarando. Por isso tem que tomar cuidado também, né? A quem você vai fazer sua declaração. A quem você vai confiar porque essa hoje questão. você encontra em qualquer esquina, tá lá, né? Geralmente em cidades maiores está lá. Fazemos imposto de renda. Ou seja, você paga às vezes R$30 para fazer uma declaração de imposto de renda, em compensação ele comete algum erro, algum engano, e você vai ter que pagar um valor depois de uma multa violenta, né? Então, tome muito cuidado, procure realmente pessoas competentes, pessoas que vocês confiam, principalmente, né? Porque são informações pessoais, então você tem que confiar numa pessoa para poder fazer. Confidenciais até. Exatamente. E se você for realizar a sua declaração, uma dica é muita atenção, né? Primeiro, leia todas as orientações, reforce, converse com algum profissional e antes de entregar você tem a chance de conferir, tem a chance de olhar mais uma vez, né? Porque a partir do momento que eu cliquei em enviar e aí a Receita recebeu, aí só numa retificadora, né? Mas eu tenho a chance de olhar antes de fazer essa entrega. Tem outra coisa, até o vencimento agora 30 de abril eu consigo mudar a forma de apuração. Ah, legal. Entendeu? Eu informei simplificada. Por mais que eu já tenha lançado, isso, eu consigo eu mexer. informei simplificada, mas eu tenho deduções, eu quero mudar. Eu consegui. A partir de 1º de maio, eu só retifico da mesma forma de apuração. Então, se eu optei por simplificada, passou abril, eu só consigo retificar como simplificada. Tinha uma despesa que eu tinha, eu ia ganhar mais dinheiro. Aí não tem jeito. Não tem como lançar. Pela modalidade. Nesse caso, se eu já tiver feito na completa, é possível ainda retificar como completa. A multa por não entrega de declaração de imposto de renda hoje está em R$ 165,74. Ou então o valor máximo a 20% do imposto devido. 20% do valor devido. Então tem que tomar esse cuidado, né? Pode ser muito dinheiro, né? Pode. Isso. Nessa condição, né? Uma possível não entrega de alguém que tem muito a restituir vai ter sérios problemas, não vai receber, ou para quem tem a pagar também. Também é a mesma situação. Então, basicamente é ter cuidado aí no preenchimento dos dados ou ter cuidado no profissional que você vai escolher.
Olha, o papo foi muito legal, mas eu acho que a última dica que a gente tem que deixar, antecipe essa entrega, né? A gente, naturalmente, o brasileiro tem uma coisa de, na reta final, de né? deixar isso para a última hora. Nós estamos a 14 dias da entrega, né? Do prazo final dessa entrega. Esse programa não é à toa, é para a gente justamente reforçar esse ponto com você, internauta da NPTV, você que não sabia, descobriu aqui que precisa fazer a sua declaração, ou ainda está juntando a documentação, vamos correr, porque via de regra podem acontecer alguns problemas. Não tem acontecido, né? O site tem estado numa estável, mas no último dia tudo pode acontecer. Sim. Não é? No dia 30 de abril até as 11h59 ainda é 30 de abril, mas a tua chance de dar errado é bastante grande, não é verdade? Então, a gente deixa aqui a dica, antecipe-se, corra atrás dessa documentação, todas as instituições, os empregadores, eles já têm que estar com tudo isso pronto para te entregar, tá certo? As instituições financeiras, instituições médicas, enfim, todos eles têm que estar com os informes e com toda a documentação pronta, e você só precisa ir atrás, precisa conseguir esses documentos e ter aí uma entrega efetiva da sua declaração de imposto de renda 2019. Ricardo, Carlos, só tenho a agradecer a vocês, muitíssimo obrigado aqui pela participação conosco. É fato que não dá tempo da gente terminar esse assunto. Porque é apenas uma explanação, né? Às vezes tem coisa, mas eu entendo assim, eu gostaria de uma informação melhor. Exato. A questão de dependente, de limite, de educação, essas coisas, para conversar. Tem muita coisa que tem que procurar um profissional. Tem que procurar, eu tô essa dúvida, tal, é isso, aquilo. Esse aqui eu consigo desse jeito, dessa forma. Então, é muito amplo. Muito amplo. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem que procurar um profissional, né? A não ser que seja bem simples a declaração, você não opte pela simplificada. Pela simplificada é mais fácil, né? Mas, às vezes, você vai perder dinheiro também pela simplificada, você poderia restituir muito mais. As pessoas, às vezes, têm medo, elas têm receio, por exemplo. Mas se eu declarar que eu tenho a despesa, a Receita não vai pedir documento, mas se pedir, que problema tem? Não há problema. Até porque hoje a Receita, como a gente comentou no primeiro bloco, a Receita tem muita informação e a gente acha que está passando a Receita para trás e é muito difícil isso acontecer hoje em dia. Vai chegar num ponto que a gente só vai imprimir o imposto ou a pagar ou a restituir. Já vai estar pronta a declaração. Todos os dados vão estar cruzados, né? Carlos, quer deixar suas considerações, agradecimentos? Ricardo também? Quero agradecer a vocês aí pelo espaço. E estamos à disposição para aqueles que quiserem aí tirar algumas dúvidas, né? Pode mandar aí através aí da internet, a gente vai estar respondendo todas as perguntas. E se for bem complexo, a gente pode procurar a gente no nosso escritório, que estamos à disposição. Tá aí, pessoal. Então, nós só temos a agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco. A audiência ainda está aqui, ó. Tem gente lá nos assistindo. Então, muitíssimo obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Esse foi a edição especial do programa Revista Norte Pioneiro, em que a gente deu dicas para o imposto de renda. Se você não assistiu tudo, daqui a pouquinho vai estar disponível aqui no Facebook e também no nosso YouTube. É só voltar o programa desde o comecinho que você vai pegar dicas valiosas para você que não sabe ou para você que já sabe que tem que declarar o seu imposto de renda 2019. Um forte abraço a todos e a gente se vê de novo na terça-feira que vem, a partir das 8h30 da noite, com o programa Revista Norte Pioneiro. Um abraço, até lá! Hey, I think she knows it, but I'ma show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Quer saborear uma deliciosa porção de peixe sem sair de dentro da cidade? Vem até o Peixe Frito do Jacaré, em Santo Antônio da Platina, Paraná. Ambiente familiar para que você desfrute de momentos especiais ao lado de quem você mais gosta, saboreando uma deliciosa porção acompanhada daquela cerveja estupidamente gelada. O Peixe Frito do Jacaré está na rua 13 de maio, número 473, esquina com a Tiradentes. Atendimento de segunda a sexta-feira após as 18 horas e aos sábados das 10 às 15 horas e após as 18 horas. Faça uma visita. The Gospel, toda quinta-feira, 20h30, eu, Victor Maestro, estou aqui neste canal, entrevistando toda a comunidade cristã de Santo Antônio da Platina. Vem comigo!
Alício Funilaria e Pintura em Santo Antônio da Platina. Polimento, cristalização e soldas em geral. Rua Benedito Lúcio Machado, número 962. Entre em contato pelos telefones 43 3534 7220 e 43 99967 5381. Amassou? Alício Funilaria e Pintura. Traga o seu carro para o Lavacar da Família. Serviço de alta qualidade para você e para o seu carro. Rua Benedito Lúcio Machado, anexo ao Alício Funilaria. Entre em contato pelo telefone 43 3534 7220. Alício Funilaria e Pintura e Lavacar da Família no programa Amigos da Viola. DNT Pinturas é o seu personal pintor. Serviços exclusivos como impermeabilização de telhas, massas, grafiato, texturas, ferragens e ainda pinturas especiais de efeito como marmorato, concreto, travertino e também a tendência do momento, o cimento queimado. Entre em contato e solicite seu orçamento com Marcos Almeida pelos telefones 43 8802 3625, claro, e 43 99605 8960, TIM. Na Barbearia Paulinho do Corte, você acompanha as tendências de cortes para andar no estilo. Profissionais altamente capacitados para prestar o melhor atendimento na hora de dar um trato no visual. Ambiente climatizado com minibar para que você tenha a melhor experiência enquanto espera a sua vez. Paulinho do Corte atende na rua João Guilherme Peixe, número 363, no Jardim São João, em Santo Antônio da Platina. Barbearia Paulinho do Corte, telefone 43 99691 1830. O rei do doce tem variedade, venha comprovar. Tem tudo em doces com preço baixo pra você comprar. Tem cocadas, bolachas e paçoquinhas. No Rei do Doce você faz economia. Toda hora é hora de saborear. O Rei do Doce tá em todo lugar. O Rei do Doce. SA Segurança e Vigilância cuida do seu patrimônio residencial ou empresarial. São 7 anos de tradição protegendo o seu bem maior. Monitoramento 24 horas para você ficar tranquilo, seja em casa ou no trabalho. Profissionais altamente capacitados e atuando dentro das normas exigidas. Precisou de segurança? Fale com a equipe da SA Segurança. Fale hoje mesmo com Sérgio Saldanha pelo telefone 43 9979 4809.